queridíssimo estudante da EJA, tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma aula inédita de língua portuguesa. Estamos aqui nos despedindo dos estúdios antigos, porque nas próximas aulas serão estúdios novos aqui para vocês. Vocês merecem também aulas espetaculares, aulas novíssimas aqui. E esta é uma aula maravilhosa, em linha reta. E eu, sou o professor Mauro Marcel, estarei conversando com vocês aqui no chat e a aula é com ela, a professora Tayana. Olá, professor Mauro, olá, alunos, estudantes aí, segundo termo da EJA, estamos juntos com vocês hoje, apesar de ainda estarmos nesse estúdio, mas acredito que seja a última aula nesse estúdio, porque já vai mudar aí para os estúdios novos, que nós estamos aqui em reforma, mas é um prazer estar falando com vocês hoje, e a gente vai trazer uma aula bem leve, com conteúdo que eu espero que faça sentido para vocês, que a gente escolheu aí com muito carinho, e tem o nome aí de Em Linha Reta, porque é o nome de um poema que nós vamos trabalhar hoje na aula também. E vamos que o professor Mauro vai ler para a gente o objetivo dessa aula de hoje. Então, até o final da aula, o que a gente pretende, até onde iremos, né? E chegaremos, qual é o ponto aí de chegada nessa aula? O objetivo da aula, poema em linha reta, né? Analisar os recursos usados na construção dos sentidos em textos do tipo textual, expositivo, argumentativo, do gênero textual, reportagem, e identificar as características do gênero textual a partir das atividades do caderno do aluno a aprender sempre. A habilidade está na tela, na elaborar estratégias de produção de textos diversos, respeitando as suas diferentes características de gênero e os procedimentos de coesão e coerência textual. Aí você marca tudo direitinho, aproveita, pega o caderno, pega o lápis, se organize. Professora Tayana, vamos lá. Então, quando a gente trabalha com gênero textual, se refere ao formato do texto. Então, gênero é o formato. Por exemplo, uma receita de bolo tem um gênero específico, a receita de bolo, ela tem um formato específico, tá? Uma reportagem tem um formato específico. E assim são vários gêneros. Um poema tem um formato específico. Então, você sabe o que é a notícia, o que é uma receita de bolo, né? Então, são gêneros diferentes. E hoje, a gente vai trabalhar com expositivo argumentativo. Qual é o gênero expositivo? É aquele que te explica alguma coisa. Então, você quer explicar sobre o uso desta xícara, por exemplo, né? Para que serve e tal. Então, eu vou usar um texto expositivo. Eu vou explicar o para quê, o porquê que se usa esta xícara, ok? E o argumentativo, eu vou defender uma ideia. Então, o expositivo argumentativo é apresentar algum tema, algum assunto e argumentar sobre o mesmo assunto. Acho que ficou bem claro agora, porque quando eu vi aquele nome ali, gênero textual, expositivo, argumentativo, aí o aluno fala, o que é isso? Então, vai ser um texto que vai te explicar e, ao mesmo tempo, vai defender uma ideia e argumentar, tá bom? Então, a gente vai trabalhar a produção desses textos. O que nós vamos fazer hoje? Os conteúdos. Leitura do poema Em Linha Reta, de Álvaro de Campos, e a leitura da reportagem Vale Tudo pela sua atenção nas redes sociais, por Denis Pacheco. Então, nós temos dois gêneros aí, o poema e a reportagem. Então, o poema é um gênero textual e a reportagem é outro gênero textual. E assim a gente trabalha os conteúdos de hoje. Você, se tiver na sua escola, o material que a gente usou para tirar o texto, né, desse material, foi do caderno do aluno da segunda série do ensino médio, do material Aprender Sempre. Se a sua escola tem aí o regular, a segunda série do ensino médio, nós tiramos desse material e dessas páginas, e você pode entrar lá no site da EFAP, baixar ou dar um print aí, puxar pelo QR Code. Você colocar o celular, você vai direto para a página da EFAP para baixar esse material em PDF também, caso você queira, tá bom? Então, vamos já à aula de hoje. Nós vamos ler um poema. Na verdade, eu gravei o podcast para iniciar essa aula. Então, a gente inicia com a leitura de um poema. Vou pedir para você não se preocupar em copiar agora. Agora, ó, solta a mão. Solta e presta atenção nessa leitura, porque é uma leitura para reflexão, tá bom? Então, eu vou jogar para vocês aí o poema Em Linha Reta, de Álvaro de Campos, e a gente já volta. Poema Em Linha Reta, Álvaro de Campos.
Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil, eu tantas vezes irrespondivelmente parasita e indesculpavelmente sujo. Eu que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho. Eu que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo. Eu que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante, que tenho sofrido enxovalhos e calado. E quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda. Eu que tenho sido cômico às criadas de hotel. Eu que tenho sentido o piscar de olhos dos moços de fretes. Eu que tenho feito vergonhas financeiras, pedido emprestado sem pagar. Eu que, quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado para fora da possibilidade do soco. Eu que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas. Eu verifico que não tenho par nisso tudo neste mundo. Toda a gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu enxovalho, nunca foi senão príncipe. Todos eles príncipes na vida. Quem me dera ouvir de alguém a voz humana que me confessasse não um pecado, mas uma infâmia, que me contasse não uma violência, mas uma covardia. Não são todos o ideal, se os ouço me falam. Quem há neste largo mundo que me confesse que uma vez foi vil? Ó príncipes, meus irmãos! Ah, estou farto de semideuses. Onde é que há gente no mundo? Então, sou só eu que é vil e errôneo nessa terra? Poderão as mulheres não os terem amado. Podem ter sido traídos, mas ridículos? Nunca. Então a gente vem aí com o poema de Álvaro de Campos, que na verdade é Fernando Pessoa. Como assim, né? Fernando Pessoa, Álvaro de Campos. É um heterônimo. O que é um heterônimo, professora? Fernando Pessoa, ele escrevia como Álvaro de Campos, mas ele se tornava Álvaro de Campos quando ele escrevia. Como assim? Tinha uma característica diferente, tinha nascido num lugar diferente. Então, esse eu lírico, ele é um ser que tem uma vida diferente de Fernando Pessoa. Então, aqui ele interpreta. E Álvaro de Campos, ele é bem revoltado, né? Ele é o Fernando Pessoa revoltado, ele representa essa revolta. E aí, ele está revoltado com alguma coisa, né? O que será que acontece aí? O que ele fala em linha reta? O que será que significa esse linha reta, hein, professor Mauro? O que você entende desse linha reta aí do poema? Eu acho que quando as pessoas querem seguir uma mesma linha, seguir um mesmo direcionamento, sem buscar olhar para o lado, apenas copiando os modelos que foram para elas propostos, sem seguir na própria vida. Eu acho que seguir em linha reta seria você não ficar olhando para o que as pessoas estão pensando sobre você. Mais ou menos isso. Né? Aceitar-se ridículo. Eu seguir em linha reta, né? Ou então a gente pode fazer uma outra leitura. Vou fazer uma outra leitura aqui. Você andar em linha reta sempre ali e não olhar para os lados. Esse não olhar dos lados pode ser ter a sua própria visão, ou então, vou fazer um outro contexto. Você só olhar para o que os outros fazem e seguindo também sem olhar as outras possibilidades.
De qualquer forma... Essa é a verdade. A literatura é maravilhosa. A literatura maravilhosa. e é Fernando Pessoa, né, Pessoa. gente? Fernando A gente lê o mesmo texto. Aliás, a literatura é a palavra com vários significados, né? Então é por aí. É por aí. Então eu trouxe essas duas percepções e você fica ao seu critério concordar, discordar, trazer uma outra percepção, mas isso é inusitado. Ridículo? Nunca. Então, mostra aquele tipo de pessoa que tem que mostrar que está bem na fita o tempo inteiro. Será que alguém consegue ser, assim, sempre o bam em tudo, sempre ir bem em tudo, nunca tomar uma queda, nunca ser ridículo? Será que alguém consegue... Será que você que está assistindo agora nunca pagou um mico? Sim, nunca entrou numa furada, nunca tem uma história embaraçosa que você não gosta de dividir com ninguém, porque no seu íntimo, nossa, foi bem ridículo. Nunca teve uma vergonha alheia, né? Nossa. Fala, olha que situação que eu passei. Você faz uma coisa, depois você para e volta, meu Deus, o que foi que eu fiz, né? Então, essa percepção de si mesmo. Será que eu nunca sofri nada na vida, sempre tudo que eu fiz está muito lindo e maravilhoso? Então, isso é a discussão principal desse poema, esse comportamento de achar que tem que mostrar sempre que está bem para a sociedade. E eu já vou fazer um link, e já até colocar na tela, faça uma relação entre o poema e as redes sociais. Vocês podem até ir comentando com a gente. Esse poema foi escrito, né, bem antes do que vocês podem imaginar. Então, o heterônimo de Fernando Pessoa, ele é de 1915, tá? O Álvaro de Campos, né? Ele é uma pessoa que nasceu em 1915. E lá nessa época, ele tinha uma percepção de mundo que se assemelha com... Porque não tinha rede social nessa época, né, gente? Se assemelha com as redes sociais hoje, que vocês podem ver aí nas redes sociais, o que tem acontecido. Dá para fazer esse link? O que se assemelha? Qual é a relação? Será que tem alguma relação? Não tem? O que você acha que os alunos estão falando, professores? Então, o pessoal está falando que nas redes sociais ninguém mostra o que é de verdade, né? Que as pessoas, elas fingem algo que não são. Sim, as fotos são sempre perfeitas, todo né? mundo é igual, todo mundo é igualmente perfeito. Procura sempre o melhor ângulo, sempre está em festas. Uma coisa também que acontece nas redes sociais é o número de amigos, né, gente? Será que a gente tem tanto de amigo que realmente está lá na rede social? Será que isso é real? Se todos os amigos da rede social lá, que tem 1.000, 2.000, 3.000, enfim, falasse com você ao mesmo tempo, ou você conseguiria falar com todos numa semana, então é uma vida muito fantasiosa. E outra, né? Eu não tenho muito amigo porque eu não tenho muita gente lá que me curte, enfim, no Face ou em outra rede social. Será que isso realmente falando que na rede social todo mundo é falso. Eu vou dizer assim, mostra, né, uma certa... fantasia. O que é verdadeiro ali, né? Então, tem muita coisa verdadeira. Aliás, verdade até demais, né? E esse, às vezes, é o problema, né? O que você pode mostrar, ou até onde você tem que se mostrar de fato para um público que nem é tão próximo de você. E outra coisa que eu estava pensando, que eu vi em uma fala, quantas curtidas você precisa? E aí, a resposta ali, né, daquele entrevistado, ele falava a minha. Eu preciso curtir o que eu faço. Né? E não necessariamente, não depende. Vou colocar isso aqui para ter curtida. Então, até tem um vídeo que a menina tá brigando lá com o cara, mas mesmo assim, posta a foto como se estivesse tudo bem e fica esperando alguém curtir. Tá, tudo bem, alguém tá curtindo que ela tá lá feliz, maravilhosa com o namorado, com o marido, sei lá eu quem era. Mas é real. É como alguém falou aqui pra gente, é falso, né? Então, eu já vou ler para vocês esse trecho aqui. Na verdade, eu não vou passar perguntas, eu vou fazer o título ali da reportagem, tá? Vale tudo pela sua atenção nas redes sociais, por Denis Pacheco. Por que eles pontuam desta forma? Eles colocam o ponto de interrogação para já fazer o questionamento, né? Vale tudo mesmo? Você precisa de tudo isso para chamar a atenção? Será que precisa? Será que é necessário? Então, nós vamos ler aí o texto com vocês. Agora, prestem bem atenção. Quando chegou ao Brasil, a internet surgiu como uma espécie de terra de ninguém. Apesar do sentido aparentemente depreciativo da expressão então chamada Rede Mundial de Computadores, era um território descentralizado e não denominado
dominado por buscadores de conteúdo. Sites possuíam endereços virtuais difíceis de se memorizar. E as primeiras formas de se comunicar em tempo real envolviam a criação de personas virtuais, incluindo aí nicknames que mascaravam as identidades reais dos usuários. Qual é a ideia central do primeiro parágrafo? Eu vou deixar 30 segundinhos, eu vou deixar na tela o primeiro parágrafo para vocês observarem. E qual é a ideia central desse parágrafo? 30 minutinhos e a gente já volta. Então, o pessoal aqui participando, respondendo, falando que o assunto é internet, Tá aqui, é a chegada da internet no Brasil? Sim, né? Ele fala ali de como que a internet chegou no Brasil, né? É a terra de ninguém, uma rede mundial de computadores, como que ela chegou. Então, é a apresentação da chegada da internet no A gente estava lá naquela época, a gente viveu esse momento, Sim. nossa, criar os nicknames bacanas, né? Verdade, eu Aqueles também bate-papos conversava legais, bem legal. Orkut. Verdade. Vamos para o próximo parágrafo já. Vamos lá por isso. Quase 30 anos depois, o cenário atual não poderia ser mais diferente. O que era anárquico se tornou por demais regrado, o que pode ser positivo, por exemplo, quando se discute mais ativamente a importância da privacidade e proteção de dados na rede, ou insuficiente em função do avanço indiscriminado das notícias falsas, as fake news, em inglês, né, que explora brechas nos termos de responsabilidade elaborados pelas grandes plataformas privadas. Então, o primeiro parágrafo, ele explicou, né, apresentou o assunto, e aqui eu tenho 30 anos depois. Então, para vocês já pensarem, qual é a ideia central do segundo parágrafo? O primeiro apresenta e o segundo mostra o quê? Deixa mais 30 minutinhos, 30 minutinhos não, 30 segundinhos para eles? Então, 30 segundos e a gente já volta. Então, o pessoal falando sobre, deixa eu ver aqui, o pessoal falando sobre fake news, o pessoal bastante comentando bastante sobre, eu falei do Orkut, o pessoal falando a respeito disso também, que se divertia bastante com isso. E aqui falando sobre as mudanças na internet, tem a ver com as mudanças, alterações na internet, professora? Na verdade, fala sim das fake news, né? Ressalta ali aos nossos olhos, mas ele começa apresentando o que aconteceu. A gente tinha tudo aí jogado, todo mundo fazia o que queria, né, nicknames, e agora, 30 anos depois, o cenário muda, então começa a se organizar. Então ele mostra como iniciou e 30 anos depois, as mudanças que foram acontecendo justamente para evitar fake news, essas coisas todas. Então tem esse dispositivo tal qual você disse no começo da aula, né, professora? Ele está expondo para a gente, está apresentando como era a internet, como ela foi se modificando. Isso, tá explicando exatamente, a explicação, né? Isso. Então, expondo para a gente. Vamos ler mais um parágrafo.
Com a introdução de redes sociais como o Facebook, que atualmente tem uma base de 127 milhões de usuários mensais no Brasil, a utilização de nomes reais associados a fotos de perfil mudou para sempre a forma como nos representamos e nos comportamos na internet. A partir dessa mudança, começaram a surgir figuras que hoje disputam a nossa atenção e rivalizam até mesmo com o poder das grandes emissoras. Então, já percebe aí a mudança, né, professor Mauro? Tenho a internet, de repente as pessoas não colocavam nem o nome. Agora já quer fazer não só história. O nome, como coloca também a fotografia, o rosto, né? É tão estranho quando a gente entra numa rede social e não está com o rosto da pessoa, tem uma imagem lá. Hoje as pessoas estão dando as caras na rede social. Dando as caras e querendo o sucesso. Então, antes todo mundo era ali terra de ninguém tinha rosto. Agora elas não colocam só o rosto, como elas desafiam, aí rivalizam até mesmo o poder das grandes emissoras. A gente tem muitas pessoas que trabalhavam em grandes emissoras e hoje são youtubers. Jornalistas, que eram âncoras de jornais famosos, agora estão fazendo jornais pelo YouTube, né? Eu vou dar um nome aqui, não sei se pode fazer propaganda, mas eu vou falar do caso da Natália Arcuri, né? Que era da TV, de outro não falar o nome, mas hoje é um canal famosíssimo no YouTube. Então, essa mudança, ganhando espaço aí nas redes sociais. Então, quem não queria ter nome hoje, ganha com isso. Né? Acho que a gente já explicou, então não vou perguntar, porque a professora deu a resposta, né? Da ideia central do terceiro parágrafo. Então vamos para o quarto parágrafo. Os chamados influenciadores, ou influencers em inglês, se tornaram as figuras mais prominentes das redes sociais e das plataformas de conteúdo, como o YouTube. Se redes como Twitter, Facebook e Instagram fossem nações, os influenciadores seriam seus mais notáveis embaixadores. Olha só, pelo tanto de gente que tem ali. Então, ali ele vai apresentando mais e já está colocando mais. Aprofundando já está dando uma argumentada ali, né? O YouTube, Twitter, Facebook, outras informações para deixar muito mais explicado, muito mais profunda a ideia. E eu devo acrescentar, né? O YouTube, quando você acrescenta vídeos na internet, ela nunca mais foi a mesma. A possibilidade de você acessar o vídeo. E depois com o streaming, que é o vídeo ao vivo, a internet foi se aprofundando cada vez mais. Então, o texto expositivo, ele nos dá margem para entender e pensar muito mais a fundo um determinado assunto. Você percebe? Então, vamos voltar. Depois vocês olhem com calma. Peguem, aí vocês podem assistir a nossa aula depois no repositório, né? Se quiser copiar o texto, ou imprimir, enfim, ou ter aí o caderno do aluno para olhar com calma um texto expositivo argumentativo. Por quê? Ele vai expondo o que é a internet, como surgiu no Brasil, então era a terra de ninguém, 30 anos depois já começa a se preocupar com as fake news e tal, as pessoas vão criando identidade dentro da internet, as pessoas vão começar a se assemelhar a vida da gente, né? O dia a dia da gente, não é mais aquela coisa. Eu lembro que eu entrava na internet para conversava com o americano, conversava com tudo, e eu não tinha rosto mesmo ali, nem meu nome não era meu nome. Eu só queria conhecer pessoas, mas eu não tinha identidade. Agora mudou, né? Mudou. E é bacana porque é esta a função do texto que expõe, explicar, né? Se alguém um dia perguntar para você, o que é a internet? Olha, eu sei te explicar, mas eu poderia também trazer esse texto que foi tratado nesta aula para falar, a internet é isso, começou assim, desenvolveu-se assim, 30 anos depois é isto, né? Faz uma reflexão, então por isso que o texto expositivo, argumentativo. Exato. Expõe a situação da internet, o que tem acontecido, isso. Traz as redes sociais e aí começa a pensar, peraí, aquela pessoa que não tinha nome, agora põe a cara ali para o mundo e começa a ser um influenciador, divulgar ideias e ganha ali, podia ser o embaixador de um país, se um país fosse Facebook ou Twitter, cada um fosse um país, nós teríamos ali embaixadores que estão ali na mídia, né, na rede social. E o que vale tudo para chamar essa atenção, para ter esse número de seguidores? A gente traz uma outra situação. As consequências disso, né? Vale tudo você expor a sua vida de uma forma, né? Eu vejo youtubers que põem quando levanta, o que vai comer, o que comprou, se está casado, se está solteiro. Que acabam de nascer, já com perfil, antes de nascer na barriga da mãe, já com perfil no Instagram, aí nasce, primeira foto, já está lá publicada.
quais as consequências disso para a nossa memória, para o nosso convívio social? Esse texto aí expõe e argumenta, e propõe esse debate. Sim, propõe esse pensamento. Então, por isso que é um texto, lá, como a gente falou, expositivo, argumentativo. Primeiro a gente colocou Fernando Pessoa para fazer uma reflexão do ridículo nunca. Vamos fechar essa aula, então. O ridículo nunca sempre tem que estar arrasando. E a pessoa, para chamar atenção na rede social, será que ela não cria uma vida também ilusória, só para todo mundo seguir? Será que ela não cria uma persona que não é a própria pessoa? E uma outra situação, se expor tanto na rede social é saudável? Vou falar assim, vocês não têm que ter rede social? Não, né? Eu mesmo tenho. Mas até quando, para mim, para você, para o professor Mauro, faz sentido fazer tudo para chamar a atenção nas redes sociais? Acho que a aula tem que fazer primeiro sentido para a gente. Então, expositivo, argumentativo, porque traz essa reflexão. Eu acho que aí a gente consegue fechar, né, professor Mauro? É isso mesmo. Tá? E se você tiver o caderno do aluno, você acompanha com a gente e siga lá a gente no nosso Instagram, Língua Portuguesa, CMSP_EM, marca a gente, pode fazer pergunta, manda no direct, será um prazer falar com vocês. Gente, foi um prazer, eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho, levado aí para o dia a dia de vocês, depois vocês podem ler o texto com mais calma e perceber a parte expositiva, argumentativa desse texto, para que vocês também consigam produzir os textos de vocês, que é isso que a gente quer, tá bom? Então, beijo grande e até a próxima aula, professor Mauro. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço. E avaliem a nossa aula e até a próxima. Tchau, tchau, gente.